Olá, me chamo Melissa e vou contar um relato que aconteceu com um amigo meu, que é motoboy, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nos encontramos no ônibus e ele já entrou brincando comigo, perguntando: "E aí, amiga, como vai? Como tá os lobisomens?" Pois ele sabe que eu gosto muito desse assunto e vivo mandando coisas sobre isso para ele. Respondi: "Está tudo bem." E ele me disse: "Olha, preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo. Acho que eu vi um lobisomem." Pensei que ele estava brincando comigo e ainda falei para ele: "Queria que tu visse mesmo e ele ainda te comesse." Ele disse que era sério e me contou que há mais ou menos um mês atrás ele foi fazer uma entrega de 2 pizzas a um morador de um prédio na zona norte de Porto Alegre. Era um prédio bem antigo de 5 andares e tinha um grande estacionamento. Ao chegar lá, o cliente saiu na janela e jogou o controle do portão do estacionamento para ele e disse: "Olha, cara, entre aí no estacionamento que já eu desço para pegar as pizzas. Não é bom ficar aí fora. Aqui o lugar é meio perigoso." Ele nem questionou o homem, porque naquele lugar ele sabia que realmente tinha muitos assaltos. Só o que ele achava estranho, que já era um pouco tarde, eram 2:30 da manhã, não era muito normal sair pedidos naquele horário. E ele nunca tinha feito entregas para aquele cliente. Bom, ele pegou o controle, abriu o portão e entrou no estacionamento. O lugar era bem grande, cheio de carros dos dois lados. E ele ficou parado, a mais ou menos uns 30 metros do portão, com a moto ligada e os faróis acesos, esperando o homem chegar, pegar a pizza e pagá-lo para ele poder ir embora. Nisso, ele escutou uns barulhos de lata que vinham do outro lado do estacionamento. E quando ele olhou, viu um cachorro preto, enorme, bem peludo. Ele disse que era bem grande, nunca tinha visto um cão daquele tamanho. E na hora pensou: "Caramba, o cara manda eu entrar aqui com esse baita cachorro bravo e não avisa. É um imbecil mesmo. E agora, se esse bicho me atacar?" Ele disse que ficou quieto, olhando para o bicho. O cachorro não latiu, só ficou sentado, parado, olhando para ele. Ele ficou lá, imóvel, de olho naquele cachorro, esperando o homem descer para pegar a pizza. Se passaram 10 minutos e nada do homem descer. Foi quando o bicho começou a andar na direção dele, bem devagar. E percorreu uns 15 metros e de repente se levantou e ficou em pé igual a um homem. Ele disse que a criatura era bem grande, tinha em torno de 1,80 m a 2 metros de altura. Nisso, ele fala que gelou até a sua alma, olhando para aquele ser. Começou a olhar para os lados e procurar um lugar para se refugiar. E foi quando ele viu um banheiro com a porta aberta para o lado de fora. Largou a moto no chão com entrega e tudo e saiu correndo para o banheiro. Assim que ele entrou e fechou a porta com um trinco, o bicho veio correndo e bateu na porta. Ele diz que ele só não arrebentou a porta porque ela fechava ao contrário, de fora para dentro. Porque se ela fechasse pelo lado normal, de dentro para fora, ele tinha arrebentado a porta e os trincos. Ele disse que aquele bicho ficou ali, forçando a porta para dentro até umas 5:30 da manhã. Ele saía, dava uma volta e voltava lá, forçava a porta. Fazia uns grunhidos estranhos, parecia que estava engasgado. E também exalava um cheiro horrível, que ele disse se parecer com um cheiro de esgoto. Lá pelas 5:30 da manhã, quando o dia começou a clarear e as pessoas começaram a sair para pegar os carros no estacionamento, o barulho cessou. E só daí ele teve coragem de abrir a porta para olhar. Ele viu que já não tinha mais nada lá e estava tudo vazio. Ele pegou a moto e foi embora rapidamente daquele lugar. Ele disse que o cara não apareceu lá e também não ligou para falar da pizza. E no celular dele, que estava na moto, só tinha ligações do patrão, dono da pizzaria,
que estava furioso com ele porque tinha sumido e não tinha voltado para lá. Ele não teve coragem de contar para o patrão o que tinha acontecido, pois dizia que era bizarro demais e ninguém ia acreditar nele. Ficou quieto e não contou a ninguém o acontecido. O patrão, furioso, deu 2 dias de suspensão para ele, mas ele ficou quieto e não disse nada mesmo assim. Ele me disse que achava que eu era louca, usava drogas e coisa e tal, por causa desses papos de lobisomem. Só que agora ele acreditava, pois aquilo que ele tinha visto só podia ser um lobisomem, não tem outra explicação para aquilo, e que era igual eu contava para ele. Andava em 4 patas, ficava em pé igual a homem, e o cheiro que ele exalava era tudo igual eu falava para ele, e que ele tinha certeza que aquilo que ele viu naquela noite era o tal do lobisomem. Me chamo Solange e sempre gostei de histórias sobre esse ser folclórico, o lobisomem. E não posso ver alguém de mais idade que já vou logo perguntando se eles acreditam ou já viram algum lobisomem. E fui perguntando para a dona Marisete, uma senhora de 87 anos, que eu ouvi a história mais fantástica da minha vida. Dona Zete, como gosta de ser chamada, uma senhora cristã, uma mulher de índole e credibilidade inabalável, me contou a seguinte experiência que teve quando ainda era uma jovem de 14 anos de idade. Em 1946, quando eu ainda era uma mocinha, filha de quilombolas, eu e os meus pais fomos morar no Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na Bahia, para tentar uma vida melhor em um garimpo da região. Fomos levados até lá por um senhor chamado Antenor, que garantiu ao meu pai que por lá ainda era possível encontrar alguns minérios preciosos, como os diamantes e carbonatos, diamante negro. Mas chegando lá, o que encontramos foi mais fome e miséria, e uma nova forma de escravidão. Tínhamos que trabalhar por um pouco de comida, e não tínhamos o direito de reclamar, pois se reclamássemos éramos punidos com a retirada da comida. O senhor Antenor nos dizia que estávamos livres para ir embora quando bem quiséssemos, mas como sair dali com 4 filhos pequenos e a esposa grávida? Foi quando um dia, ao ver minha mãe passando mal por não ter o que comer, que meu pai resolveu sair e voltar para o quilombo onde morávamos em busca de ajuda. Mas essa atitude do meu pai acabou fazendo com que a minha mãe, eu e meus irmãos fôssemos expulsos do garimpo. Minha mãe implorou para que ficássemos até o meu pai voltar, mas não teve jeito. Saímos dali, sem ter para onde ir. Caminhamos por um dia inteiro, sem água e sem comida, até que chegamos em um pequeno riacho. Minha mãe fez uma cama de capim e acendeu uma fogueira para nos manter aquecidos durante aquela madrugada fria. Eu era a mais velha, fiquei acordada com a minha mãe, cuidando para que o fogo não apagasse. Já era alta madrugada, quando começamos a ouvir um barulho em meio à vegetação, bem próximo de nós. Minha mãe colocou mais lenha no fogo, acordou meus irmãos, e como na época ainda éramos católicos, começamos a rezar. De repente, uma criatura horripilante saltou em nossa frente. No princípio pensei que fosse um jumento pelo tamanho, mas depois percebi que era uma espécie de bicho-homem. Parecia-se com cachorro ou porco, não sei ao certo. Só sei que os seus dentes eram enormes e tinha um trapo no corpo, uma camisa rasgada. E de repente ficou sobre os 2 pés e avançava contra a gente. Ele babava e urrava com muito ódio. Minha mãe pegou um facão no meio das poucas coisas que trazíamos e com o facão na mão e um pedaço de pau que ela tirou da fogueira na outra mão, ela nos protegeu como uma leoa recém-parida. A fera nos rodeava e minha mãe nos cercava agitando o facão e o pedaço de pau em chamas. Aquela peleja durou até o amanhecer, quando enfim aquela besta desistiu. Minha mãe, mesmo grávida e fraca pela fome, nos protegeu com uma força que com certeza Deus deu para ela.
Quando o dia clareou completamente, retomamos a caminhada e minha mãe dizia que precisávamos encontrar alguém ou algum lugar para ficar antes que a noite chegasse. Pelo caminho, minha mãe ia coletando plantas, raízes e algumas palmas. É uma espécie de cacto comestível dado para o gado em época de seca, para assim que pudéssemos cozinhar para matar nossa fome. Por volta das 15 horas, avistamos ao longe a silhueta de uma casinha. Nosso coração se encheu de alegria e esperança, mas quando chegamos próximo percebemos que aquela casa estava abandonada há muitos anos. Mas daria para passarmos a noite ali. Era uma casinha de pau a pique, de 2 cômodos, e ao redor dela tinha um cajueiro com muitos cajus. Minha mãe colheu alguns e nos deu para comer, e guardou as castanhas para quando acendesse o fogo, torrar para comermos. Ela cortou alguns galhos para fechar a janela. A porta era de uma madeira já podre e gasta pelo tempo, mas era o que tinha para nos abrigar. Dentro da casa tinha um fogão de lenha, onde a minha mãe cozinhou em uma panela que trouxe tudo o que encontrou pelo caminho, junto com um pouco de sal. E ficou uma delícia, provavelmente por causa da fome que era muito grande. A noite chegou e mais uma vez minha mãe não dormiu por medo daquela coisa vir nos perturbar. Mas graças a Deus, naquela noite isso não aconteceu. Quando o dia clareou, minha mãe conseguiu dormir e eu fiquei cuidando dos meus irmãos, mas sem sairmos de dentro da casa. Quando minha mãe acordou, já era tardinha e ela resolveu ficar por ali, por medo da noite chegar e cruzarmos com aquela besta outra vez. E antes de dormirmos, ela pegou uma pedra e amolou muito bem aquele facão. Amolou tanto que acho que ele partiria um fio de cabelo ao meio. Já era tarde da noite, quando começamos a ouvir alguma coisa rodeando a casa, e o desespero tomou conta de nós. De repente, o que estava lá fora começou a forçar a porta, e minha mãe nos colocou em um canto da parede e novamente pegou o facão. Aquela criatura deu a volta na casa e começou a tirar os galhos que minha mãe havia colocado na janela. Em um momento, minha mãe ficou encostada na parede ao lado da janela. E quando aquele monstro colocou os braços para dentro da janela, minha mãe, que era uma negra muito forte e uma mãe determinada a defender seus filhos, golpeou com toda a força aquela criatura, que urrou de dor ao perder o braço. Minha mãe pegou aquele braço e jogou no fogão a lenha, e ficamos ouvindo aquela criatura ao longe urrar de dor. Mais uma noite, minha mãe ficou sem descansar para velar o nosso sono. O dia mal amanheceu e ela me acordou para colhermos alguns cajus para levarmos durante a viagem. Quando estávamos de partida, vimos ao longe alguns homens se aproximando, e no meio dos homens estava meu pai. Choramos de alegria. Minha mãe contou para ele tudo o que aconteceu, e ele nos falou que no caminho haviam se encontrado com algumas pessoas que estavam indo socorrer um senhor que teve o braço decepado. Minha mãe mostrou o que sobrou do braço no fogão a lenha, confirmando sua história. Meu pai falou que voltou ao garimpo um dia depois de nossa partida e que em seguida saiu em nossa procura. Falou também que íamos para Ilhéus, pois ele havia conseguido emprego em uma fazenda de cacau como caseiro. Durante minha juventude, ouvi muitos relatos sobre essa fera, mas nenhuma chega perto à experiência que eu vivi. Esse é o relato que a dona Zete me contou, e foi confirmado pelo Sr. Osório, seu irmão, que na época tinha 9 anos de idade, e diz que se lembra do medo que sentiu, mas ao ver sua mãe determinada em protegê-los, sabia que nenhum mal lhes aconteceria. Boa noite. Olá, me chamo Eric, moro no interior do Rio Grande do Norte, na pequena cidade de Jardim de Piranhas. A história que vou contar se passou com meu amigo Alisson no ano de 2016. Nossa cidade tem esse nome pois o rio Piranhas corta a mesma, e junto ao rio foi construído um matadouro, isso em meados da década de 1950.
quando as exigências sanitárias e a preocupação ecológica ainda não eram tão grandes. Em 2014, a população percebeu, junto às autoridades, que o matadouro às margens do rio Piranhas não era uma boa ideia, pois poluía muito o rio. A ideia do prefeito foi demolir o antigo matadouro e construir outro, do outro lado do rio, mas bem distante dele, para não poluí-lo. O outro lado do rio era desabitado, sendo que o matadouro foi construído bem depois do rio. Nesse mesmo ano, aconteceu um concurso da prefeitura aqui da cidade e Alisson conseguiu passar para a vigia noturno. Como ele não passou entre os primeiros colocados, na verdade ficou com a última vaga, não pôde escolher onde queria trabalhar. Sendo assim, sobrou para ele o matadouro, pois os candidatos que ficaram na frente preferiram escolher como local de trabalho escolas da cidade, pois era um local mais tranquilo. Ele foi convocado no fim de 2015 e começou a trabalhar no matadouro no início de 2016. Ele trabalhava uma noite e folgava uma. O local onde ficava o matadouro era muito sinistro, cercado por mato. O complexo que formava o matadouro era composto pelo local de abate dos animais e um bloco com uma cozinha e um pequeno quarto, onde o vigia dormia. Esse bloco, com cozinha e quarto, era separado do local de abate dos animais. Tudo isso era rodeado por uma cerca de arame farpado. O local tem vários animais que foram atraídos pela presença de restos de gados abatidos, que é jogado numa espécie de fossa. Então, a presença desses restos de carne atrai muitos cachorros e gatos. Ele trabalhou de vigia nos primeiros 3 meses e não encontrou nada de anormal. Até que num fim de tarde, quando chegou para fazer a vigia, percebeu que existia a presença de alguns animais mortos, e 2 gatos e um cachorro muito ferido. Ele pensou se tratar apenas de uma briga entre os próprios animais, e não deu muita importância. Caiu a noite, e Alisson estava deitado no quarto do vigia, assistindo uma pequena TV que tinha no quarto, quando de repente começou a ouvir latidos dos cachorros que estavam do lado de fora. Eram vários cachorros, latindo sem parar freneticamente. Ele levantou-se da rede e, temendo ser bandidos, pegou uma barra de ferro que ele usava para fazer a vigia no local, uma vez que o uso de armas de fogo por parte dos vigias era proibido aqui na cidade. Ele se dirigiu até a janela e tentou enxergar o que se passava lá fora. Era cerca de 2 da manhã. Como não conseguiu ver nada pela brecha da janela, ele resolveu sair do quarto, abriu a porta devagar e ligou as luzes do bloco. Quando percebeu que os cachorros estavam latindo para alguma coisa que aparentava estar do outro lado da cerca de arame farpado, próximo à fossa onde eram jogados os restos dos bois que não eram aproveitados. Quando saiu, percebeu que alguma coisa muito grande rondava o outro lado de fora da cerca. Naquele momento, percebeu a razão dos cachorros estarem tão eufóricos daquela maneira. Rapidamente, em questão de segundos, a coisa do outro lado da cerca correu e os cachorros acompanharam sua corrida pelo lado de dentro da cerca. Quando a criatura se aproximou da porteira que dava acesso ao complexo do matadouro, ele pôde perceber que se tratava de um animal grande, negro, muito parecido com um cachorro, mas com proporções gigantescas. Ao ver a criatura passar junto à cerca, ele rapidamente correu para dentro do quarto e trancou a porta, muito ofegante e temendo pela sua própria vida. Apenas esperou e rezou para que a coisa não pulasse a cerca, mas foi em vão. Com a porta trancada e as luzes do quarto apagadas, ele ouviu um grande barulho lá de fora, como se a criatura estivesse pulando a cerca de arame farpado. Nesse instante, os cachorros pararam de latir, e o que se seguiu foi um silêncio profundo e uma sensação por parte dele de impotência total. Afinal, ele não trazia consigo sequer uma arma de fogo para sua própria defesa. Acuado naquele quarto e com o coração na mão, tudo que ele poderia fazer era rezar para a criatura não forçar a entrada no quarto onde ele estava. De repente, ele começa a ouvir passos em frente ao bloco onde ele estava,
e uma respiração muito ofegante da criatura que estava lá fora. Eram momentos de terror, e ele só conseguia imaginar como iria sair vivo daquela situação. A coisa começou a forçar a entrada na cozinha, que era o cômodo vizinho onde ele estava, e o local onde os marchantes, pessoal, é a galera que abate os animais, tá? Preparavam café, pois chegavam de madrugada para iniciar o abate dos animais, que também chegavam de madrugada em caminhões de bois. Nesse momento, a criatura consegue arrombar a porta da cozinha, e ele ouve toda a movimentação daquela coisa em busca de comida, ou talvez em busca dele. Depois de alguns minutos, a criatura sai da cozinha, e o que se segue são momentos de silêncio. Ao que tudo indica, a criatura tinha ido embora. Passam-se vários minutos, mas ele não tem coragem suficiente para abrir a porta e ver se a criatura ainda estava lá. Depois de mais ou menos 50 minutos de silêncio, ele decide, enfim, abrir a porta e olhar se realmente estava tudo tranquilo. E é nessa hora que ele vê uma enorme criatura sobre duas patas devorando algo que até hoje ele não sabe explicar o que era. Se era um cachorro que a criatura estava devorando, se era um gato, ou se eram restos de carne descartados do matadouro. Como que por instinto, a criatura consegue farejar ele, e rapidamente olha em sua direção, com aqueles olhos de fogo ardente. Nesse momento, Alison percebe que sua vida está por um fio, se tranca novamente no quarto, mas dessa vez a criatura sabe que ele está lá, e ele sabe que se ela forçar a entrada, com certeza irá conseguir entrar, pois a porta do quarto onde ele se esconde está no mesmo estado de conservação da porta da cozinha, onde o animal já teria entrado minutos antes. Nessa hora, ele sente a criatura se aproximar. Ela solta um rosnado tão alto e apavorante que ele fica em estado de choque, totalmente à mercê da situação. A criatura começa a arranhar a porta, e sua entrada é questão de tempo. Mas para a sorte dele, o caminhão de bois chega, trazendo as cabeças de gado que serão abatidas naquela madrugada. Ao perceber o barulho do caminhão se aproximando, a criatura foge, e Alison, aliviado, espera que os marchantes entrem nas dependências do matadouro para que enfim ele abra a porta. Muito abalado com tudo isso, ele só consegue chorar, e naquele momento não consegue explicar o que aconteceu aos marchantes. Isso tudo já por volta de 3 para 4 horas da manhã. Ele vai para casa e no dia seguinte relata o ocorrido. O prefeito da cidade resolve reforçar o matadouro, com a troca das portas por portas mais fortes, a instalação de luzes em todos os locais do complexo do matadouro, e permite o uso de uma arma para a defesa pessoal dos vigias. Mesmo com todas essas modificações, Alison se recusa a voltar a trabalhar naquele local. Tendo em vista o trauma enfrentado por ele, o prefeito concede que o mesmo trabalhe como vigia em uma escola no centro da cidade. Depois desse episódio, nada mais aconteceu no matadouro. Hoje em dia, existem muitas luzes cercando o local. Sempre o trabalho é feito por 2 vigias armados, e as portas foram reforçadas. Essa foi a madrugada que o meu amigo Alison quase perdeu a vida ao se encontrar com a fera. Boa noite. Venho, através deste relato, trazer um fato que aconteceu na região metropolitana gaúcha, nos anos 60, meados de 70. Era um casal. Ele militar, ela dona de casa grávida e muito devota a Nossa Senhora. Seu marido era um homem estúpido e muito incrédulo, que não aceitava a devoção de sua esposa e nem acreditava na sua fé. Criava motivo para discussões e culpava a imagem da santa por tudo de ruim que acontecia com ele ou dava errado no seu serviço. Numa noite, chegou em casa, batendo a porta. Entrou em casa. Sua esposa estava a rezar diante da imagem, a qual ela dedicava sua fé e esperança. Ele então gritou: já está diante destes deuses pagãos e demoníacos? Pegando a mulher pelos cabelos, a empurrando para longe. Esta cai e bate sua barriga na guarda de um móvel. Ele então volta-se para a santa, chutando a mesa,
a qual esta se encontrava, caindo ao chão, quebrando-se em pedaços, os quais ele ainda escumalha com seus pés. Passa-se alguns dias. Sua esposa dá à luz a uma criança morta, a qual é sepultada em um antigo cemitério ao meio de um campo. O cortejo não tem convidado além dos pais. Nesta noite, o frio era intenso e ventava muito, e se ouvia o assoviar do vento. Ao longe, se ouve rosnar de cachorros em volta da casa, acompanhados de arranhões na porta e janelas da casa. Por uma fresta, o casal espia para ver o que acontecia ao lado de fora da casa. Viram um grande cão correndo em direção ao campo escuro, sendo seguido por muitos cães. No dia seguinte foram avisados pelo coveiro que fossem até o cemitério olhar a sepultura da criança. Então se vestiram e foram até o lugar onde fora enterrada a criança. Chegando ao local, viram um pequeno caixão aos pedaços, terra por todos os lados, e o corpo pequenino todo estraçalhado, e alguns pedaços arrancados, como os membros e as roupinhas ainda estavam no chão. A mãe, horrorizada, cai de joelho e os começa a juntá-los. O pai, apavorado, sente o coração pesar, pensando sobre tudo o que fizera de sacrilégio ao desrespeitar a fé da esposa e quebrar a imagem, deixando-a em pedaços. Fato ocorrido no estado do Rio Grande do Sul, há mais de 50 anos, contado por meus parentes que já são falecidos. Obrigado, boa noite. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, boa noite. Tudo que vou relatar aqui é verídico e vou contar o que aconteceu comigo, com meu namorado e alguns amigos. Eu moro em Diamante do Oeste, estado do Paraná, e nós sempre vamos para Vera Cruz do Oeste, cidade vizinha de Diamante. Lá tem boas pizzarias e lanchonetes, porque aqui parece mais uma cidade fantasma. Nós estávamos retornando de Vera Cruz, onde estávamos em uma pizzaria. Era aproximadamente uma 00:30 e estávamos com uma caminhonete e um outro carro. E quando chegamos perto da entrada da aldeia indígena, chegando em Diamante, um bicho saiu do mato e começou a perseguir nosso carro, correndo no outro lado da pista. Detalhe, estávamos mais ou menos a 100 km/h. E aquele bicho corria de quatro como um cachorro. Era enorme e tinha pelos pretos, e a cara era uma coisa grotesca, horrorosa. Ele olhava para o carro e ameaçava pular. Nós estávamos morrendo de medo, e o pessoal da caminhonete também estava vendo tudo. Estavam no nosso carro, eu, meu namorado, minha prima e o namorado dela. Meu namorado disse que era bom manter a velocidade para aquela coisa não se sentir ameaçada. Já tinha passado mais ou menos 1 minuto que aquela coisa, acreditamos que seria um lobisomem, estavam perseguindo nosso carro. Então nosso amigo do carro de trás teve a ideia de quase encostar o deles atrás do bicho, e aceleraram, quase encostando no bicho, e começaram a buzinar e avançar com o carro em cima dele. E aquela coisa então saiu numa velocidade enorme e entrou no meio da plantação de soja, sumindo. Então nós continuamos viagem. Quando chegamos em Diamante, fomos ao hospital, porque eu e minha prima não estávamos bem. Chegando lá, mediram nossa pressão, que estava muito alta, e ficamos em observação. Muitos não acreditam nessa história. Eu não me importo muito, mas temos 8 pessoas de prova que isso mesmo aconteceu. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Minha tia mora na mesma casa já há muitos anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova próxima da minha idade. Sempre fomos bem amigas. Ela sempre dormia em casa e ficávamos brincando até tarde. Mas uma vez foi diferente. Meu primo, irmão mais velho dela, ganhou um videogame. Era um Nintendo 64 com alguns cartuchos.
Aquilo era o máximo para a época. Nunca tínhamos visto os gráficos tão avançados. Eu morava em um sítio na época, então resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá na casa da minha tia, que era bem longe. Ela deixou. Então cheguei lá e a gente brincou o dia todo. Arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. A sala dela era disposta assim, uma porta na frente da outra, sendo uma janela na parede esquerda e o sofá na frente da janela e a TV na frente. Viramos um sofá de frente para o outro, ficava melhor para dormir. Nessa época, ela tinha um cachorro enorme, que era uma onça de bravo, misturado de pitbull com alguma outra coisa. E o portão dela era todo gradeado, não tinha muro. Deu uma certa hora da noite que a cachorrada começou a latir e uivar feito desesperados. Não demorou e o cachorro dela também entrou na brincadeira. Aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto, como se estivessem competindo. Lá era um bairro perigoso. Direto, ladrões pulavam de casa em casa, fugindo da polícia. Resolvemos olhar pela janela para ver se tinha alguém invadindo o quintal e assim avisar o meu primo mais velho, para ele tomar alguma providência. Olhamos, mas não tinha nada. O cachorro latia alucinado no portão, olhando para um lado da rua. Não demorou muito e veio um cachorro no portão. Eu acho que era um cachorro. Ele era enorme, todo preto, com os olhos amarelos e brilhantes. Ele não ficava de quatro, mas também não ficava de pé. Era muito bizarro, ele ficava meio arqueado. O cachorro dela continuava latindo e aquele bichão se aproximando. Quando ele chegou no portão, dava para ver que ele tinha um pouco mais da metade da altura total. O cachorro da minha prima virou um nada perto daquilo. Ele começou a recuar e parou de latir. Foi perto da coisa e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando. Eu nunca tinha visto um bicho daquele jeito. A coisa ficou lá, parada, e começou a encarar a janela que estávamos, que era bem virada para a rua. Fechamos a janela e corremos para a cama da minha tia. Foi horrível. No outro dia, o cachorro da minha prima, que era bravo, ainda estava totalmente abatido. Parecia um filhote. Não sei o que era aquela coisa, mas deixou o cachorro da minha prima, que era uma fera, totalmente traumatizado. Eu nunca mais dormi lá depois daquela noite. Agora, eu moro a 2 quadras da onde isso aconteceu. E toda vez que a cachorrada começa a latir, eu já lembro daquilo que aconteceu e isso me dá muito medo. Não tenho mais coragem de olhar pela janela. Bom, este é o meu relato. Boa noite e muito obrigado. Sempre tive a mente muito fértil para muitas coisas. Porém, eu era bastante cético quando o assunto era o sobrenatural. Achava que era tudo uma maluquice. Mas no dia 1/4/2000, viria a mudar meu pensamento sobre o assunto abordado aqui neste relato. E iria mudar bastante coisas em minha vida. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada São Vicente. Era aniversário de 15 anos da minha amiga da escola, Eduarda. Eu gostava muito dela, ainda gosto, só que há muito eu não a vejo devido à distância que nos separa. Enfim, o que ela mais falava era de como seria sua festa. Chegava a ser enjoativo de tanto que ela falava. Chegado o dia, eu comprei o presente dela e também dei minha contribuição para a festa. Naquela época era difícil alguém ter dinheiro para organizar uma festa sozinho. Então era comum os anfitriões pedirem contribuição para os convidados. A festa começaria às 7h30 da noite, mas eu, como sempre fui muito amigo dela, fui mais cedo e ofereci minha ajuda para as ornamentações. A casa dela
ficava a mais ou menos 40 minutos a pé de onde eu morava na época. Naquela época, existiam boatos de um enorme cão circulando pelas fazendas e sítios, e que alguns animais de porte grande, como cavalos e vacas, eram atacados à noite, comidos pela metade, e os restos largados no meio do curral. Os mais velhos e aqueles com as mentes mais abertas diziam que era obra do tal do lobisomem. Porém, alguns céticos como eu diziam que era história das pessoas ou algum cão raivoso que fazia aquilo. Bem, a festa estava incrível, tinha muita diversão, e como era cidade pequena, todos ali se conheciam. O tempo foi passando e eu nem via de tão boa que estava a festa. Quando olhei no relógio de parede, já era 11 horas da noite e eu tive que ir, pois não era de costume meu chegar tarde em casa. Abracei minha amiga, me despedi de alguns amigos e parentes que estavam ali presentes e fui para casa. Fazia uns 25 minutos que eu estava andando e até ali estava tudo normal. Eu andava com a minha lanterna, pois naquela época não tinha luz de poste nessa região da cidade. Então comecei a escutar um barulho no milharal ao lado. Parecia algo pesado, como se fosse um touro. Não dei importância, achei que era algum gado solto de algum fazendeiro ali. Mas à medida que eu ia andando, os passos pareciam me seguir, seguido de um odor indescritível. Já fiquei de orelha em pé, apesar de não ser muito comum em uma cidade tão pacata quanto aquela na época ter algum ladrão me seguindo, mas poderia ser. Aí escutei algo saindo do milharal e entrando na mesma estrada que eu, bem atrás de mim. Tomei coragem e virei com a lanterna para ver quem ou que era aquilo que me seguia. Eu garanto que aquela foi a minha pior decisão na vida até aquele momento. O que vi era algo que me deixa todo arrepiado quando lembro, e que naquele momento fez cada membro do meu corpo paralisar. Aquele animal enorme que parecia com um cachorro e ao mesmo tempo com um humano, tinha pelos negros acinzentados e dois olhos que mais pareciam duas pequenas bolas de fogo reluzentes. Estava de quatro patas, mas logo ficou sobre duas, o que me deixou mais assustado ainda. Assim que as minhas pernas voltaram a me responder, eu corri. Corri o máximo que pude e sempre que olhava para trás, aquela coisa parecia estar cada vez mais perto. Foi quando por um milagre vi a uns 20 metros um eucalipto muito alto. Como sempre fui muito bom em subir em árvores, assim que cheguei na árvore, não demorei mais que 10 segundos para chegar ao topo. Quando pude respirar, eu olhei para baixo e vi aquele animal tentando subir na árvore, mas não conseguia. Provavelmente foi devido às suas pernas e braços desproporcionais. Aquela coisa ficou ali por umas 2 horas. Mas quando o primeiro galo cantou, aquele ser saiu a uma velocidade extraordinária. E ali eu fiquei até amanhecer. Quando enfim o sol nasceu, eu desci, com as pernas ainda tremendo. Antes de pular no chão, eu olhei para todos os lados, igual a um gato descendo da árvore, com medo dos cachorros. E quando cheguei em casa, as perguntas da minha mãe, que já eram inevitáveis, vieram como uma enchente, me abordando antes de eu pôr o primeiro pé dentro de casa. Bom, esta é a história que aconteceu comigo do encontro com esta criatura. Obrigado e boa noite. Galera, quem tiver relatos iguais a esses aí, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí, também não esqueçam de ativar o sininho para quando sair relato novo, vocês serem notificados. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.